Texto sagrado aqui nesta noite, é no livro do Gênesis, capítulo de número 32. Vamos ler o versículo de número 28. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Amém. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Alguém diz amém por essa palavra? Amém. Então curva a sua cabeça, vamos falar com Deus? Um minutinho no nome de Jesus. Querido Deus Pai, nós louvamos o Senhor pela tua bondade, pela tua santa e misericórdia. Eu quero te agradecer, ó Deus dos céus, pela oportunidade de podermos estar aqui, Deus, nesta casa, unidos na tua presença, para juntos, ó Pai amado, engrandecer o teu nome e, consequentemente, ouvir a tua voz. Pai dos céus, eu te peço nessa noite que, segundo a tua vontade, Deus, o Senhor venha falar aos nossos corações. De maneira, Pai dos céus, que nós nos alegramos no Senhor. Nós bendizemos ao Senhor, Pai. Porque o Senhor sabe, Deus dos céus, que nós precisamos ouvir o Senhor. E a maneira, Pai amado, mais prática é ouvir a tua palavra, Pai amado. Ó Deus dos céus, eu te peço nessa noite, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações. As nossas vidas o Senhor conhece bem e sabe que nós estamos em inteira dependência do Senhor. De maneira que nós te louvamos, agradecidos sempre. Quem pode dizer amém? Podeis assentar todos no nome de Jesus. Os irmãos estejam em oração. Nossa irmã Miriam não é de faltar culto, né? E hoje ela até tentou vir, mas não aguentou não. Ore por ela para que Deus dê a ela saúde, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amados em Jesus, olhando aqui a nave da igreja, obviamente que a gente depara com cristãos. Hoje nós não temos nem visitantes, né? Na verdade, nós somos pessoas que, pela bondade de Jesus Cristo, nós somos transformados pela palavra do nosso Deus. É interessante isso, que essa palavra escrita, ela tem esse poder da transformação, e nós precisamos ter ela como regra de fé, porque às vezes as pessoas pegam essa palavra e colocam ela lá como um amuleto de sorte. Alguns abrem lá no Salmo 23, outros no 91, naqueles que eles acham que na verdade vai espantar os males da sua vida ou da sua casa. Eles abrem ali e acham que não vai chegar nenhum mal ali. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser praticada. Ao ler, eu já fui muito interessado em leitura. Acho que já contei uma vez aqui. Uma fase na minha vida, eu já tinha casado já, mas bateu em mim aquela vontade de ter. Mas eu lia muito, mas era muito que eu lia. Não sabia para quê, mas eu lia. Mas o interessante de ler é você ter que compreender.
Porque quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida era toda avacalhada. Para você que nasceu no berço cristão, parabéns. Fique quietinho aí no seu lugar aí. Porque as nossas vidas, antes de conhecer Jesus, não era vida boa. Ninguém queria nós. Mas Jesus Cristo assim nos aceitou com condições de filhos. E hoje nós temos o privilégio de dizer que o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso para nós é um grande privilégio. Mas também nós precisamos entender que quando essa palavra ela vem até a nós, obviamente que ela vem para nos confrontar. Aí eu preciso dizer aqui nesta noite, nós estamos vivendo em uma situação, isso para nós que somos líderes, está um tanto difícil, que é onde as pessoas, eles sempre esperam uma palavra que vai massagear ela. Não quer uma palavra de confronto. Não quer uma palavra que diz que precisa mudar de vida. As pessoas estão à procura de muitas coisas. Mas é preciso dizer, e não vamos cansar de dizer, que a palavra de Deus, ela nos endireita. Ela endireita os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela vai sempre vir com exortação. Ela vai vir com edificação. Mas também nós precisamos dizer que essa palavra também ela vai vir sobre nós para trazer para nós uma paz. Mas primeiro ela vai confrontar-nos. Porque não era assim as nossas vidas, toda torta, toda errada. Mas aí agora nós aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. E óbvio que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas, é obviamente que foi para mudança de vida. Não foi para ficar da mesma maneira. Foi para mudar de vida. E a verdade é que essa transformação, dia após dia, ela tende a vir sobre nós. Essa transformação, ou essa mudança de caráter, ela tem que vir dia após dia. Porque isso é o Evangelho nos confrontando com as nossas dificuldades. Isso é o Evangelho nos confrontando, ou no mínimo tentando nos endireitar nos seus caminhos. Porque o Evangelho ele tem esse poder. Como diz a Sagrada Escritura, se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis homens. Nós não temos que ver Cristo só como aquele que vai massagear o nosso ego. Até porque Jesus Cristo, ele não se entregou naquele madeiro
para estar massageando o ego de ninguém. Jesus Cristo ele padeceu naquele madeiro para trazer salvação. E salvação é só para aqueles que se endireitar os seus caminhos diante de Deus. Se não tiver endireitado o seu caminho diante de Deus, talvez nós não vamos alcançar pelo menos aquilo que nós pensamos que é o mesmo. Porque obviamente que nós entendedores, nós sabemos que nós vamos embora dessa terra. A qualquer instante nós estaremos indo embora desta terra. Aleluia, Jesus. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver um encontro transformador que esse cidadão chamado Jacó ele teve para com Deus. Repetindo, nós não precisamos andar com nossas vidas erradas a vida inteira. Sempre vai ter uma oportunidade. Sempre vai ter uma oportunidade de nós chegarmos a Deus. Agora nós não podemos ignorar essas oportunidades que Deus nos dá. Se nós temos a oportunidade de nos endireitar diante de Deus, por que não? Por que não nos colocarmos ou não colocarmos as nossas vidas no caminho a qual Jesus Cristo quer que nós venhamos trilhar? Nós aprendemos sobre o grande caráter e transformação que aconteceu na vida do nosso irmão. Porque a história deles, eu acredito que todos aqui conhecem essa história. Aí eu preciso, quando eu digo essas palavras, a gente fica até meio temeroso, porque tem muitos no nosso meio que não sabem essa história. Isso eu digo misericórdia. Viva a nossa liberdade, que nós temos de ter essa Bíblia Sagrada para nós podermos ler. E a verdade seja dito que é impossível alguém continuar a mesma pessoa a ponto ou depois que ele tiver um encontro com o nosso Senhor. Não tem como. Há uma mudança de caráter. Há uma mudança de caráter. Porque que graça tem? Poxa, Jesus me tirou lá do mundo. Eu sempre digo aqui, eu nunca fui nem malfeitor, mas era pinguço, eu era. Mas que graça tem? Jesus agora me tirou de tudo isso. Tem aqueles que a sociedade estava vomitando. Agora nós encontramos Jesus. E agora, na verdade, essas práticas errôneas não pertencem a nós mais. Nós somos pessoas transformadas. Aí agora eu preciso afirmar isso aqui.
há em nós o caráter de Cristo sobre nossas vidas. Aí alguém deve falar assim: poxa, isso é muito pesado, mas é mesmo. É nós que carregamos o nome de Jesus Cristo por 4 cantos dessa cidade. As pessoas que te viram lá naquele passado, hoje você olha, ó, homem de Deus, viu? Olha que transformação maravilhosa naquele homem. Olha aquela mulher, era toda avacalhada. Olha agora a postura dela como a santa mulher de Deus. Porque está em nós esse caráter de Cristo, ele está sobre nós. Agora, se está em nós esse caráter de Jesus Cristo, precisamos fazer justiça. Porque às vezes o homem, com a sua ignorância, ele acha com todo o seu ego: seja feita a minha vontade. Não esqueçam, nunca venhamos esquecer que nós somos apenas servo do Deus Altíssimo aqui sobre essa terra. Aleluia. E esse cidadão chamado Jacó, ele teve o seu caráter transformado depois que ele teve um encontro direto com o seu Deus. Aleluia. Sabe quando alguém te respeita você? É porque você é bom de bolso, ou porque você fala bonito, ou coisa parecida. É porque Jesus está sobre a tua vida. Aleluia. Alguém vai dizer assim: olha, tem aqueles que pegam, você é crente, né? Eu sou crente, sou crente. Tem alguns que você chega e fala: a sua vida, a sua maneira de ser, a sua maneira de viver, a sociedade vai olhar para você. Você não precisa colocar na sua testa: eu sou crente, eu sou cristão. Eles vão olhar para você e vai dizer: não, aquele ali é homem, aquele ali é uma mulher de Deus. Porque houve uma mudança de caráter sobre a sua vida. Houve uma mudança de vida sobre a sua vida. Aquela vida toda desconcertada acabou. Acabou. Como diz o nosso irmão: não mais vivo eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Aleluia. E ter Cristo nas nossas vidas, isso é privilégio, irmãos. Isso não é bondade nossa, não. É a misericórdia de Deus que nos alcançou. Aleluia. E nós temos o privilégio de dizer que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Esse cidadão chamado Jacó, ele aprendeu desde cedo a usar todos os meios para conseguir os seus objetivos. Vamos ler a Bíblia aqui. Gênesis 25, não, por favor, versículo 29 e 31. Gênesis 25, 29 a 31 diz assim: olha, e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse a Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom.
Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Ou seja, aqui é duas situações. Nós poderíamos dizer o desprezo de Esaú, por aquilo que era de direito dele, porque uma coisa é meu direito meu, e outra coisa é eu desprezar o meu direito, ou seja, aquilo que vem de graça para mim, agora eu jogo fora, eu não quero. Mas por outro lado, esse cidadão simplesmente estava na sua mente. Ele sabia que com a bênção do seu pai, preste muito bem atenção nisso aí. Aí agora eu vou falar até para os filhos aqui. Porque na verdade a bênção estava sobre o seu pai. E aquele que o seu pai o abençoasse, ele seria muito bem sobre a face da terra. Aí eu preciso dizer para os filhos presentes aqui, a questão de honrar pai, a questão de honrar o seu, sua mãe, isso a Bíblia Sagrada vai dizer que isso é justo. Isso a Bíblia vai dizer que isso é promessa, ou que as promessas de Deus vão chegar sobre a tua casa, vai chegar sobre a tua vida, quando você honra, quando você respeita os seus pais. Alguma coisa vai acontecer sobre a tua vida. Mas na verdade, esse cidadão, por mais que a história dele venha mudar futuramente, mas o que estava no seu coração, na sua mente, o ditado popular nosso aqui fala passar a perna no outro, né? Não sei se vai verdade não, mas fala que isso é trapaceiro, né? Ou trapacear mesmo, Senhor. Porque nós precisamos entender isso. Essa mudança de caráter não nos dá esse direito de tentar enganar as outras pessoas ou outras pessoas. O caráter transformador chegou sobre nossas vidas. Esse caráter que transforma, esse caráter que outrora nós usávamos, até mesmo de enganar as outras pessoas, acabou, já era, irmão, não é direito nosso. Sobre nós está a pessoa do Espírito Santo, sobre nós está a presença daquele que é o Todo-Poderoso, e nós não podemos aceitar essas coisas. Trapacear alguém não é dever nosso. Precisa só apertar São Tiquinho. Se tu comprou, tu tem que pagar. É meu. Eu não posso. Então para que comprou? Apertou um pouquinho, mas você sabia que você ia apertar. Você comprou para quê? Às vezes a vaidade faz essas coisas. E tem aqueles que vai lá e suja seu nome. Olha os outros termos aqui. Vai lá e suja seu nome todinho. Aí depois quer vir usar um dos outros aí. Não tem condições de comprar um prego lá não sei na onde que vende, lá na casa de material. Precisamos ter cuidado com essas coisas, porque sobre nós, o caráter transformador de Cristo chegou até nós. Essas coisas não é mais nosso não, irmãos. Nós somos cristãos. Nós temos a marca de Cristo sobre nossas vidas. Eu vou dizer uma vez mais: aonde tu pisares a planta do teu pé, alguém vai ter que dizer que você é homem, que você é mulher de Deus, e que a presença de Deus vai chegar naquele lugar.
Não podemos querer trapacear alguém ou querer levar vantagem na desgraça dos outros, achando, não, meu irmão, faça isso não. Anda de cabeça erguida, cabeça erguida. Um dia desse, o nosso pastor perguntou para o Cláudio: como é que você está, meu filho? Eu disse: eu estou bem, graças a Deus. Não, tu quer saber a sua vida financeira, como é que está? Eu não devo um prego para ninguém, graças a Deus. Por quê? Porque infelizmente tem muitos que mancham o nome de Jesus Cristo na sociedade. Irmãos, anda de chinela havaiana, não é pecado não. Quantas vezes eu fui para a igreja de chinela havaiana? Às vezes nem quebrava, você colocava um prego lá debaixo, mas eu ia para a igreja. Queria nem saber, meu irmão. Anda de cabeça erguida, vai de havaiana, mas vai de cabeça erguida. Ninguém vai ter o direito de apontar o dedo sobre a tua vida. Chega mas aí é muita pobreza. É nada, meu irmão. Você é rico de espírito. Há um Deus que habita sobre a tua vida. Essas coisas são coisas que vai ficar aqui na terra, mas a tua alma vai de encontro àquele que é o Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Esse cidadão chamado Jacó, inconscientemente ele era adepto dessa teoria maquiavélica, que na verdade uma coisa vai ter que justificar outra. Isso é um grande perigo. Isso não está mais em nós. Nós precisamos ter essa consciência. Precisamos ter essa consciência de que sobre nós está o Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós precisamos entender essas coisas. Aleluia, Jesus. Veja bem, esse caráter deformado que Jacó carregava, ele foi provocado pela própria criação que ele teve com a sua mamãe. Exemplo nós damos. A vida nossa, ela é feita de exemplo. Se você tem capacidade de dar bom conselho, faça isso. Se você pode ensinar o seu filho o caminho que deve andar, faça isso. Nunca que ensina alguém caminhos errados. Nunca que ensina alguém que na verdade ele trapaceando alguém vai dar tudo certo. Ainda Gênesis, não, por favor, 25, 27. Vamos ler esse texto aqui. Versículo 5. Vamos ler aí, vamos ver se nós lemos até o 13. E Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer.
Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me dela 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso, para teu pai coma e ele goste. Mais um, e levá-los-ás a teu pai, para que eu coma, para que te abençoe antes da sua morte. Tá bom. Ou seja, isso aqui é trapacear. Isso aqui é você querer se apoderar de algo que não é seu. O que é seu é seu, irmãos. Entenda isso. O que é seu, Deus vai colocar na sua mão, vai fazer acontecer sobre a tua vida. Você não precisa trapacear ninguém, você não precisa matar ninguém, você não precisa passar por cima de ninguém para alcançar os seus objetivos. As bênçãos do Senhor estão sobre a tua vida. As promessas de Deus, elas estão sobre a tua vida. Você não precisa trapacear ninguém para alcançar objetivo nenhum aqui sobre essa terra. Nós não precisamos dessa situação para alcançar alguma coisa sobre essa terra. Aí vem o salmista dizendo que ele foi moço, tornou velho, nunca viu um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso é a vontade de Deus que alcança-nos. É a misericórdia de Deus que nos alcança. Há tempos difíceis, ele vem, irmãos. Eu acredito aqui, para nós que somos pais, quantas das vezes esse negócio, as meninas nascem demais. Eu falo porque meu neto nasceu ali, meus netos, né? Rapaz do céu, esse menino que nasceu chique demais da conta, tudo muito montadinho, tudo muito bonitinho. Mas nós, muitas das vezes, nem o dinheiro da fralda nós tínhamos, era que era de pano, né? Nem ela nós tínhamos. Mas não precisávamos trapacear ninguém para criar os nossos filhos. Há um Deus que sempre supriu sobre nós as tuas necessidades. Há um Deus que jamais vai virar as costas para um dos seus. Mas eu preciso entender essas coisas. Eu preciso entender que a boa vontade de Deus, ela vai sempre cumprir sobre nós. E que eu não preciso usar dessa situação que o nosso irmão, junto à sua mãe, usou conselhos errados, que é de gente dando mau conselho, sabe? Que é de gente que fica dando maus conselhos para as pessoas. Isso dá uma preguiça, não dá? Às vezes a gente luta para endireitar uma situação. E chega um com o espírito da mãe de Jacó e fica dando mau conselho para as pessoas. Faça assim. Não, assim é melhor. Não, você tem que dar ouvido. Vixe, Cláudio andou? Mas não querou nada não, senhor. Você tem que fazer o que está na sua cabeça. Tudo errado.
tudo errado. Aleluia. Deus é muito lindo, irmãos. Mas precisamos compreender a sua boa vontade sobre nossas vidas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Sua própria mãe induziu a conseguir aquilo que ele queria. Sabe? É errado, mas vai lá, você vai ser feliz. É errado, mas vai lá assim mesmo. Precisamos endireitar caminhos para as pessoas. Precisamos mostrar às pessoas o caminho que conduz a Cristo. Precisamos pegar essas pessoas que estão sem saber o que vai fazer da sua vida e trazer essas pessoas para mais perto de Deus. E cá para nós, estar perto de Deus é tão bom. Ah, é bom demais. Aleluia. Estar pertinho de Deus é bom demais. O pau pode até estar quebrando por aí afora, mas eu estou pertinho de Deus. Aleluia, Jesus. E sabe o que é isso? Nós estamos guardados pelo onipotente nome de Deus. E Ele jamais vai desamparar dos seus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ela induziu o seu filho a conseguir aquilo que ele queria, não importando os meios, mas nós vamos conseguir. Isso é trapacear, irmãos. Isso é querer enganar os outros. Nós não estamos aqui para isso, não. Há uma marca linda de Jesus sobre a tua vida. Há um Deus que brilha sobre a tua vida. Aleluia. Eu ouvi alguém dizendo, me pergunta quem que foi, mas foi daqui mesmo. E antes da pessoa morrer, parece que o rosto dela brilhava. Eu feliz com Jesus, porque o brilho de Deus vai estar sobre ti. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Agora, o duro do trapaceiro, ele achar que ele é esperto demais. Mas sempre vai ter um outro mais esperto que ele. Aí é perigoso. E esse cidadão, ele fugiu lá para casa do seu tio. Como é que é o nome do tio dele? Labão. E esse cidadão chamado Jacó, ele encontrou alguém com um caráter mais deformado do que o dele ainda. Achou um pior do que ele. Que miséria. É um querendo passar a perna no outro. Mas isso aqui, como é que o nome que se dá para isso aqui? A lei de quê? Da semeadura. Aleluia, Jesus. Eu não vou ler, mas se você quiser ler lá na sua casa, você vai encontrar lá em Gênesis 29, 21 até o 30, você vai encontrar essa história ali. Chegando ele ali, ele achou que na verdade, ó, tá tudo certo, é meu tio.
Eu vou casar com a filha do meu tio, que é a minha prima, né? Trabalhou 7 anos. Só que aí depois dos 7 anos, o seu sogro, em vez de dar a sua amada, deu a outra, a primogênita. Não. O combinado não foi isso, não, mas tá. Sempre a primogênita vai primeiro. Se você quiser, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Ou seja, caráter pior do que o dele. Agora vamos ver quem tem um caráter pior agora. Aleluia, Jesus. Mas aquilo que nós falamos sempre é aquilo que se planta, aquilo que se colhe. Aleluia, Jesus. Jacó havia enganado seu irmão, seu pai, e ele agora achou um que enganou ele 10 vezes mais. Está lá em Gênesis 31, versículo de número 7. Mas eu quero ler Colossenses 5:20. 5:25, vamos ver se é isso mesmo. 3:25, desculpa. 3:25. Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Aquilo que tu planta é aquilo que tu colhe. O obo, desculpa a minha expressão, é aquele que achando que vai ficar trapaceiro, enganando todo mundo o resto da vida. A qualquer momento há uma mão de Deus que vai pesar. Ou acha que Deus está de brincadeira? Ou acha que na verdade eu posso fazer aquilo que eu entender e está tudo certo? Plantou, colheu. Pode ter certeza disso aí. Se plantou, vai ter que colher. Não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo isso. Não há acepção de pessoas aqui. Olha, fulano é bonzinho, fulano é maravilhoso. Não, fulano é nota 10. Não existe isso. Há um Deus que nos pesa na sua balança. Se está errado, está errado, irmãos. É melhor endireitar. Está em vida. Respira. Tem vida aí. A oportunidade é esta. O viver para Cristo é agora. Teu caráter transformado é agora. Amanhã, como diz o nosso hino, pode ser muito tarde. Nós precisamos entender sobre essas coisas. Aleluia, Jesus. Deixa-me pular aqui um pouquinho. Agora eu preciso falar também do caráter transformado. Esse cidadão, ele teve um encontro com Deus ali no vale de Jaboque. Ali ele teve que revelar a sua verdadeira identidade. 32:27. Nós lemos esse versículo, não, né? Gênesis 32:27. Por gentileza. E disse-lhe: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. Obviamente que
Tem vários significados esse nome, então aquele que foi nascer agarrado no calcanhar. Mas também tem aquele que significa suplantador. Ou enganador. Ali na verdade ele teve que mostrar quem de fato ele é. Aleluia. Gênesis 27, 19, por favor. Veja bem. Antes de tudo, Jacó havia mentido para o seu pai, dizendo que ele era 27, 19. justamente 27, 19. Gente, me ajuda aí. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora e assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Ou seja, nesse momento, a mentira chegou. Olha, na verdade sou eu mesmo aqui. Pode até passar a mão aqui para o senhor ver. Até os pelos do meu irmão. Coisa feia, irmãos. Ou coisa horrível. A pessoa querer trapacear outra pessoa. E achando que tudo vai ficar muito bem, está tudo certo. Ninguém vai ver. Ah, vai ver, tá vendo, vai ver, não, tá vendo mesmo. Porque segundo a Bíblia Sagrada, o nosso irmão vai dizer que Deus revela o profundo, pronto, acabou. Não fica nada encoberto diante de Deus. A qualquer momento Deus revelará. Aleluia. Aleluia. Quando nós falamos a verdade e revelamos nossas fraquezas ao Senhor, Ele está prontinho, irmãos, para nos transformar e nos abençoar. Sabe qual que é o nosso maior defeito? E eu não quero aqui dizer que você não deve fazer isso. Às vezes nós pedimos demais. Mas quando eu digo pedir, estou dizendo algo para massagear o nosso ego mesmo. Ah, uma oração gostosa. Aleluia, Jesus. É quando nós entramos no nosso quarto para falar com Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E foi desse jeito que Deus fez com o nosso irmão Jacó. Versículo 28, não, 32 ainda, por favor. Aleluia. Jesus é bom. 32, 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Agora Deus muda o cenário todo, porque no mínimo eu tive um encontro com Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Uma nova experiência.
nós tivemos um toque especial diante do nosso Deus. Aleluia, Jesus. E depois que esse homem teve um encontro com Deus, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele tornou-se um grande vencedor diante do nosso Pai. Mas eu preciso ler ainda, por gentileza, Naum, 32, 29 até o 32, por favor. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o nome. E disse: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Aleluia. Aleluia. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocaram a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Mas o que está aqui é: eu encontrei com Deus. Aleluia. A minha alma está salva. O caráter foi mudado. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Deixa eu dar conselho aqui nessa noite. Se você quiser, vá no encontro do seu pai. Eu já disse aqui que é um lugar secreto. Lembra que eu falei isso aqui? Faça como Davi, no Salmo 51, 10. Coloca aí, não, só para nós ler esse verso aqui. Aleluia, Jesus. Seja bem. Crie em mim, ó Deus, um coração e renove em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus. Vai ali. Peça a Deus misericórdia sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. A transformação do caráter deformado de um homem começa de dentro para fora. Tem que mudar, irmãos. Tem que mudar. Nós não podemos viver uma vida, ou querer viver uma vida que nós vivíamos antes. Há uma falsa liberdade que se diz por aí, que eu quero saber aonde é que essa falsa liberdade vai levar esse povo. Nós precisamos entender que nós podemos nos fortalecer em Deus. Nós podemos buscar socorro em Deus. Mas para isso eu preciso buscar de Deus um espírito aquebrantado. Precisamos buscar de Deus um espírito reto. Não precisamos viver uma vida passada. Até porque nós aceitamos Jesus para a transformação de vida. Nós não aceitamos Jesus para permanecer da mesma forma que nós estávamos. Nós aceitamos Jesus e Ele mudou, vou usar o termo, Ele mudou o nosso caráter. Aleluia, Jesus.
Deus está pronto a criar em nós um coração transformado e regenerado. Ele está prontinho para isso. Mas vai depender de nós, se nós queremos. Eu te aconselho a você que aceite isso. Busque de Deus regeneração para a tua vida todos os dias da tua vida. Enquanto tu estiver respirando, busca regeneração. Não, essas coisas do passado já era, acabou. Aleluia, Jesus. Deus está pronto, ou sempre pronto, a transformar qualquer caráter. Deus está pronto para transformar qualquer caráter que estava ou que está deformado. E Ele ainda tem a condição de fazer de nós um grande campeão. Aleluia. Mas vai depender de quem? Vai depender de nós mesmos. Coloca sobre os seus pés, por gentileza. Espírito Santo de Deus. Há um Deus presente nessa casa. E Ele precisa nessa noite, e Ele há de abençoar a sua vida. Só feche os seus olhos, vocês filhos de Deus. Talvez essa palavra chegou até você diante daquilo que você está vivendo. Mas aproveita que Deus falou com você. Peça a Deus que transforme a tua vida. Que venha ver essa mudança de caráter sobre a tua vida. E essa transformação ela venha a ser contínua de dentro para fora. Precisamos levar a marca de Cristo para toda essa cidade. Precisamos levar Jesus. E Ele está sobre a tua vida. Há um Deus presente. Promessa de Jesus: eis que eu estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Há uma presença de Deus sobre a tua vida, porque o teu caráter, ele precisa e vai mudar, cara.